Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Olá, ouvintes, costumeiros e novos. Bem-vindos ao Aranducast. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. E hoje vamos explorar como a música é capaz de atravessar fronteiras, conectando pessoas ao redor do mundo. Mais uma pergunta para Eduardo responder. Sim, você já sentiu que uma música falou por você quando as palavras não foram o suficiente? Eu não queria dizer todo dia, mas eu posso dizer toda hora, porque eu sou uma pessoa muito musical. Eu ouço música o dia todo. E é sobre isso, né? Eu não sei lidar. E tá E tudo tá tudo bem, bem. e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Sim, todo o tempo. Tanto romântica, quanto com aquelas de raiva, quanto eu ouço em continuação o hino da Internacional Comunista, quando eu tô com raiva do trabalho. Meu Deus, a pessoa vai a Eu vou extremo. a extremos com música. Bom, a gente pode pensar, né, na música, assim como a dança, eu acho, elas são duas expressões universais, né? Talvez a dança seja um pouco mais do que a música, né, pelo fato de não ter palavras. Ah, Óbvio que a gente tem músicas instrumentais, mas quando a gente fala de músicas que têm letras, às vezes existe uma barreira, né? Porque eu sempre penso na música do Foster the People, daquele "Oh, you are the kids with the pumped up kicks, you better Uhum. run, dun, dun." Sabe essa música? Sim. Quando você pensa nessa música, ela é uma coisa muito doida, né? Porque ela tem um ritmo mó gostosinho e mó feliz. Só que a letra dela é absurda, né? É sobre um tiroteio numa escola. Então, são Sim. dois são 2 polos muito diferentes quando a gente pensa, né, eu acho que são nessas horas que talvez não seja uma expressão universal, porque ela era uma música que me deixava muito empolgadinha e feliz, até eu parar e prestar atenção na letra, e aí tudo mudou pra mim, que eu falei: "Mas gente, o que tá acontecendo aqui? Não é, tipo, fofinho e legal e empolgadinho". Isso mostra como ela conecta a gente, né, como a música, a parte, né, musical mesmo, né, a parte do ritmo, tal, Uhum. isso conecta a gente com emoções e com sensações, que a gente tem, Uhum. né, com informações que são consolidadas pra gente. Se uma música ela é agitada, ela tem certos instrumentos, ela vai te remeter a uma sensação por conta desse ritmo, da velocidade que a batida é, etc, 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 né. Sim. Então tem muito essa questão da música, né, as melodias e os ritmos, elas evocam pra gente um sentimento que pode ou não ser igual ao da letra. Sim. Mas quando a gente pensa na questão do som, né, da música como batida, etc, é uma coisa bem universal, né. Quando a gente vai pensar na música antigamente, que não tinha letra, especialmente quando a gente pensa os clássicos, né, clássico, Mozart, Beethoven, essas coisas, né. E quando a gente vai passando mesmo para jazz e blues, por muito tempo foi a parte mais instrumental, né, não tinha uma parte vocal junto com aquilo. O vocal ele foi entrando um pouco depois. Eu sinto que foi uma hora que a gente misturou as cantigas, né, os poemas junto com a música. Uhum. Existem, acho que provavelmente, cantigas e outras músicas que elas já têm uma certa batida, né, quando a gente pensa naqueles poemas, tipo, Sim. e ele tem a cadência, né, a hora que você lê, que é a coisa do rap, por exemplo, quando ele tem a Sim. métrica, ele tem a rima. Então a própria fala vai criando, né, o Shakespeare, por exemplo, faz isso. Se você for ler os textos originais do Shakespeare, ele tem uma métrica, uma rima, que é quase uma Sim. musicalização, é quase como se eles cantassem, né, enquanto eles falam. Sim, ou mesmo se você pegar uma referência mais local e um pouquinho mais moderna, pensando nessa coisa, tem o repente nordestino, Sim.
que é muito ritmado, é muito. É uma declamação, mas ao mesmo tempo é um canto. Ele tá bem entre os dois. A letra ela vai entrando como uma forma de criar uma narrativa, né? Uhum, O ser humano, a gente já falou isso algumas vezes, né, em outros episódios. O ser humano, ele é esse animal que necessita de uma narrativa para ter um contexto, para conseguir entender, né, para se colocar ali em determinada situação. Então, a letra, ela meio que ajuda a trabalhar isso. Esses dias, sempre que eu falei do Shakespeare, eu lembrei um negócio que eu achei engraçado, era um vídeo, em alguma dessas redes que tem vídeo. A menina falava, se a gente tivesse que pensar, quem seria o Shakespeare de 2025? E aí a gente para pensar quem que foi Shakespeare, né? Se a gente for pensar as obras literárias de Shakespeare. Shakespeare tinha métrica, Shakespeare tinha rima, Shakespeare era popular, Shakespeare era da massa, né? Tipo, ele era popular no sentido de não apenas conhecido tanto pelos ricos quanto pobres, mas da massa mesmo, né? Da uhum. cultura de massa. Ah, se você para friamente para pensar, eu coloco uma pessoa tipo Kendrick Lamar no Shakespeare. Eu não discordo, não. Eu concordo. Porque é uma pessoa que tá fazendo a sátira política, tá fazendo a sátira social, tá trabalhando com rima, tá trabalhando com métrica, é mundialmente conhecido dentro e fora da classe social e racial dele. Então, se parar pra pensar, meio que é. Sim, O famoso sim. haters gonna hate, mas enfim, e quando a gente vai pensando em tudo isso, né, juntando todas essas informações, a gente vai vendo como a música, ela é realmente essa coisa que transpõe barreiras, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de hip hop e eu sou obcecada pela briga do Kendrick com o Drake. Ah, sim. Sim, é uma das fofocas que eu mais gosto, eu acho. Ah, mas é porque é muito bom, porque o Drake foi muito mexer no vespeiro que ele não precisava mexer. Tipo, tava tudo bem, gente. Era só ficar quieto. Era só ficar quieto. Mas eu acho que mesmo em outros ritmos, né, a gente vai pensando a evolução, que é o que eu falo. Anitta. Sou super fã da Anitta? Não, mas ela é uma força a ser respeitada dentro da música. Ela é uma pessoa que virou a própria empresária dela, que faz o rolê dela, que é tudo. Tipo, é o tipo de música que eu gosto? É o tipo de pessoa que eu gostaria de me relacionar, gostaria de ser amiga? Talvez não. Mas ela, dentro do universo da música, ela colocou o funk muito mais para fora do Brasil do que muita gente, entendeu? A gente tem um crescimento latino que, querendo ou não, é Shakira, Bad Bunny e Anitta que fizeram o bagulho acontecer, sabe? Não adianta a gente fingir que eles também não têm essa força. Hoje a gente tem um movimento todo reggaeton, tem muito reggaeton que tá tocando em vários lugares do mundo. Você tem, óbvio, agora com essas questões de streaming, você tem um acesso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de descobrir músicas diferentes. Então, às vezes você tem esse acesso a um tipo de música, eu gosto de ir caçar músicas africanas, daí você vai ouvir estilos diferentes de músicas africanas, porque é isso também, cada país ele tem o seu tipo diferente. O Pedro ele gosta muito de ouvir umas músicas japonesas e russas, mas é umas coisas muito loucas que às vezes eu me pego ouvindo um negócio e parece meio que um funk, mas é em japonês. Sabe? Tipo, Sim. e é muito louco isso, porque é essa questão de mistura, e não é uma questão que um copiou o outro. Às vezes a gente está falando de raízes diferentes que foram se misturando, porque se a gente pensa o forró, ele tem a sua semelhança com a polca, né? E ele tem tanto questões batidas, por isso que a gente tem muitos russos, por exemplo, que acham o forró muito incrível, porque é muito similar, é uma polca para dançar abraçado, para tipo, Uhum. é uma outra questão, mas é similar o tipo de música, e não dá para falar que a polca foi copiada do forró, o forró da polca. Sim. São coisas que vieram de áreas e momentos diferentes, com instrumentos diferentes, e culturas, etc, etc, etc. Sim, eu tenho inclusive alguns amigos dos Balkans que, sim, eles me mostraram as músicas que são mais populares ali.
E não é muito diferente do forró universitário de agora, por exemplo. Não é nada diferente. Então, assim, é muito legal ouvir, você vê várias. E não é influenciado propriamente direto. E é isso, né? Cada civilização, cada cultura criou o seu jogo de instrumento, criou sua forma de fazer música, de passar questões culturais para frente, né? Suas próprias tradições. A gente tem no próprio Brasil, o Brasil é gigantesco, então a gente pensa em músicas regionais. A gente tem muito tipo de música regional, né? Quando a gente vai indo para as extremidades, que às vezes usam elementos similares, instrumentos similares, mas não tem nada a ver um ritmo com o outro. Ou às vezes tem algumas horas que a batida lembra uma coisa com a outra, mas usam instrumentos completamente diferentes, porque a, a civilização se construiu de forma diferente. É aquela história que a gente sempre fala de quando a gente compara culturas, né? Não existe melhor e pior. Existem culturas que desenvolveram determinadas coisas de uma forma e culturas que desenvolveram outras coisas de outras formas. Não dá para você decidir o que é mais inteligente, mais esperto, mais evoluído, etc. Né? Porque se a gente para pensar, a Idade Média, a Europa não tinha sistema de esgoto. Porém, a Babilônia tinha sistema de esgoto. Então, não dá para falar que uma sociedade é mais evoluída do que outra, no sentido de porque ela veio depois, ela é mais evoluída. Não, porque se a gente for pensar em evolução para bem-estar humano, a Babilônia era mais desenvolvida do que a Inglaterra da Idade Média, onde as pessoas depositavam seus dejetos pela janela, sabe? Tipo, não é nem que colocava no saquinho e colocava no cantinho pro lixeiro passar. Não, não. Isso, Era o sim, balde mesmo e chulau e reza para ninguém passar embaixo, porque senão vai tomar banho de dejetos. sim. Isso para algumas pessoas, porque algumas ainda faziam e deixavam lá em casa mesmo. Depois, qualquer hora dá um jeito. Tinha um quarto só pra isso. É horrível pensar nisso. Mas voltando para Ok, música, né? voltando pra música. Mas a gente vai tendo outras músicas, né, que tem o intuito mesmo de unir culturas, né? Do mesmo jeito que a gente comentou, né? Bad Bunny, Shakira, Anitta, querendo ou não, eles tentaram fazer essa união de culturas, porque para eles poderem chegar no reconhecimento que eles têm hoje, eles tiveram que meter o inglês ali no meio, sabe? Tiveram que dar uma adaptada, por mais que eles estivessem tentando manter, né, o ritmo deles o mais um, original possível, né, o mais puxado para sua raiz possível. Existiram adaptações que precisaram ser feitas para eles alcançarem o sucesso que eles têm hoje, né? Mas existem casos de músicas que realmente buscaram essa união de povos, né? Quando a gente pensa em coisas, por exemplo, o Imagine do John Lennon ou o Black and White, né, do Michael Jackson, o We Are the World, né? Ou outras coisas. É que, desculpa, gente, eu dei uma risadinha porque eu lembrei da Solange do Sim. BBB E cantando We Are the eu tava aqui World. dublando pra ver se ela via a minha cara, mas aí ela sabia o que eu tava falando. E aí eu sempre lembro do Iano Chuchen, Marrakech, ni Marrakech, ou está Chuchen. Enfim, é isso, sempre passa na minha cabeça quando eu penso nessa música, eu não never forget. Mas a gente tem outras coisas, né? Por exemplo, a gente tem a Shakira voltando pra Shakira. Gosto muito de Shakira, gente. Caso alguém não tenha percebido, gosto muito de Shakira. Mas tem o Waka Waka dela, que foi uma música que ela fez pra Copa, onde ela buscou trazer elementos culturais ali da África mesmo para dentro da música dela, né? Tentando mostrar aquele continente para o mundo com o trabalho que ela podia fazer ali, da forma dela. Então, tem essas questões que são interessantes e elas são importantes para criar o interesse, né? Porque a partir do momento que você escuta uma música que tem uma batida diferente, que tem um idioma diferente, você fala, nossa, isso daqui parece legal. Você acaba conhecendo uma cultura nova, né? Você se abre para o que não é o padrão, que não é o mainstream, que é o que a gente estava falando no episódio 15 da cultura pop. Porque quanto mais a gente fica nesse mainstream,
menos as outras vertentes, elas não deixam de existir, elas não deixam de ser culturais, elas não deixam de ser importantes historicamente, mas a gente deixa de conhecer. E às vezes a gente está deixando de conhecer algum alguma coisa que pode mexer com a gente, né, que pode agregar valor, hã, ao nosso aprendizado ou à nossa vida mesmo em relação a sentimentos e emoções, que a gente tenha. Então, de certa forma, a gente tem que pensar que a música, ela é a prova de que ritmos parecidos apresentam reações similares, mesmo se as línguas são diferentes, né? Elas vão ele tem esse trabalho de trazer para você, alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de praticar exercício físico ouvindo música clássica. Que eu acho muito doido, que do nada as músicas clássicas vão mó rápido. E aí, se você quer acompanhar o ritmo, você tem momentos, e tudo é meio pensado, né? Você tem uma quantidade de oitos que vão ser rápido, uma quantidade de oitos que vão ser devagar. E aí você vai entrando nesse ritmo, você consegue fazer o seu corpo entrar nesse ritmo, por Uhum. exemplo. Eu prefiro essas porque não tem letra, então eu não me distraio cantando, em vez de prestar atenção mesmo no meu corpo enquanto eu estou fazendo exercício, que é uma outra questão muito importante quando a gente pensa em exercício. A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre neurociência, né? No episódio 11, que o corpo da gente, o exercício, ele é muito importante para sim alinhar, ajudar a gente a conseguir manter o corpo bem e tal. Mas quando a gente pensa em como usar esse exercício físico para ajudar o nosso cérebro, a gente precisa trabalhar ou com o exercício em paralelo a um aprendizado, então você vai estar lendo um livro, fazendo exercícios de aprendizado de língua em aplicativo, etc. Ou você vai estar plenamente consciente do seu corpo, né? Então, um exercício onde você vai fazer uma yoga, uma arte marcial, pilates, até se você for fazer um cardio ou academia mesmo, pensar, né, tipo, aonde estou sentindo tensão no meu corpo, aonde que eu tô soltando peso, é o lugar certo, aonde eu tô sentindo pegar esse exercício específico, é o músculo que devia estar pegando, porque nesse momento de concentrar o seu corpo, você está ativando os seus neurônios para fortalecer conexões que ele já tem em relação a outros movimentos do seu corpo. Então, isso vai te fortalecer de uma outra forma, tanto dentro da questão física, né, quanto na questão mental. Então, essas coisas é interessante pra gente pensar que às vezes é bom ter aquele barulho de fundo, né? A gente tem Uhum. até esses ruídos brancos, ruídos verdes, rosa, marrom, cinza, Todas tem as, várias todas as cores. cores possíveis. E é muito louco, porque essas cores elas são um pouco ligadas a questões de chakras, a questões de energias que essas cores passam. Então, uma cor mais forte, tipo um amarelo, um laranja, geralmente vai ser um ruído que vai te dar mais agitação e mais animação. Enquanto um ruído mais azul ou um ruído roxo, sei lá quais são essas cores, ele vai te trabalhar talvez numa área mais focar e concentrar para conseguir estudar, né? Uhum. Porque ele vai abaixar o seu corpo. Eles falam, acho que são as cores neutras, se eu não me engano, que são bons para dormir, que é o branco, o cinza e marrom. Sim. Mas enfim, Uma não sei dica exatamente. para quem gosta de música para estudar, lo-fi hip hop é sempre uma boa opção, né. Nossa, lo-fi. Qual que é uma das lo-fi eu gosto para Sim. estudar, que eu acho que me ajuda loucamente? Nossa, funciona muito. E olha que eu geralmente não eu sempre sou do contra, é isso, eu fazia academia com música triste, eu ouvia música agitada para fazer coisa que eu tinha que ficar calmo. Porque sim, não sei por quê. Enfim. E aí não funcionava e eu ficava bravo, e não estava entendendo por quê. Mas lo-fi eu seguia à risca. Era na situação justa. Em situação justa, tipo assim, eu preciso muito estudar agora, vou colocar lo-fi. Sim, mas queria falar um pouco do lance da música,
antes de entrar na questão do não só individual, mas também individual, uma questão coletiva, às vezes de grupo. Por exemplo, a gente vai ter alguns encontros de artistas brasileiros com outros artistas latinos que se uniam para fazer música e que traz pra gente também, porque isso no Brasil a gente não tem muito, ou não tinha, ou não tem, enfim, é discutível. Uma questão de formação da identidade latina. A gente geralmente se entende um jeito muito isolado do resto da América Latina e os artistas geralmente não trabalham muito com essa lógica, né? A gente tem vários contatos muito importantes com músicos da América Latina. Se a gente pegar, tem uma apresentação muito legal da Mercedes Sosa com as lendas da música na época da ditadura, da Tropicália, Caetano, Gal, Chico, enfim, que é muito legal. Se vocês quiserem procurar, vou ver a Los 17, é ótima. E depois, num jeito mais contemporâneo, a gente tem Calle 13, que acho que foi até você que me apresentou, com Latinoamérica. Que tem até a Maria Rita na música, tem a Maria Rita, tem a Toto La Momposina, que é colombiana, que é também de música tradicional. Eu fui conhecer a música tradicional colombiana por causa dessa música. Então, assim, ela cria um senso de identidade e de união nos países da América Latina, porque a gente tem nós somos todos diferentes, temos particularidades, mas nós dividimos uma história, né? Uma história que muitas vezes é muito parecida, principalmente na parte de É muito opressão. louco isso. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma música que eu gosto muito. Ela é bem mais recente, ela é de 2021. Uhum. É de um madrilenho que, até onde eu entendi, ele fez faculdade de música mesmo na Espanha. E o TCC dele foi fazer um disco onde ele usava a música dele e pegava pessoas ao redor do mundo para fazer feats. Uhum. E um desses feats que ele tem é com o Toquinho. E é uma música que chama Comer Tenteira. Gente, é uma música maravilhosa, porque ela tem uma pegadinha meio bossa nova. Só que ele tá cantando em espanhol. E ele tá cantando uma letra meio de funk, assim. A letra, se você para pra pensar na letra, parece letra de funk, só que tá naquele ritminho bossa nova, assim. E de repente entra o refrão e solta não é um batidão, mas solta como se fosse um DJ no meio que Uhum. fica: "Essa mina é o perigo". Aí faz meio bossa, assim. É muito louco, porque é bem isso, ele pegou tipos de músicas diferentes, de origens diferentes, e criou uma fusão entre elas, né, para poder e ele acaba contando uma história, porque tem um pouco disso. Eu lembro quando eu era mais nova, que todo mundo ficava, nossa, é o tchan, molejo, olha essas letras, que absurda, ralar na boquinha da garrafa. Aí você olhava pra pessoa, ela tava ouvindo 50 Cent, volume máximo, gritando que ele ia levar ela pra loja de doces pra ela lamber o pirulito dele. Aí você fala, oi, amigo, como é que Sim. funciona? Sim, a moralidade na música é uma coisa muito. Principalmente quando é música internacional, porque é isso. Se eu não entendo plenamente, não é imoral. Se alguém te xinga em outro idioma, você vai ficar ofendido? Não, porque você não sabe que está sendo xingado, você não sabe o que aquilo quer dizer, para você ele pode estar falando Sim, sim. qualquer coisa. Então você não vai ficar ofendido, porque você não tem noção do que aquilo quer dizer. Ele pode estar falando, ai, você é lindo, maravilhoso, você vai falar obrigado, mas ele pode estar falando qualquer coisa. Mas é isso, né? E a gente tem que levar. Aí, voltando para a questão da língua, quando a gente pensa a língua e pensa a música, também tem que pensar ela como um médium, né? De passar para frente a história de ancestrais, né? De ter essa questão folclórica. A gente tem no Brasil questões como Bumba Meu Boi, por exemplo, que trabalha muito a música com a apresentação, o teatro. O próprio carnaval de desfile, né? De escola de samba, que é uma história, né? É para contar alguma questão, ou sobre uma pessoa, ou sobre um período, ou sobre
uma ideia, um movimento. A gente tem movimentos enormes, né? Tipo, ditadura do Brasil, onde a gente tem várias músicas, né? A gente vai tendo aí Chico, Gilberto, Caetano, Gal, né? Que você já citou, que vão fazendo músicas de protesto. E se a gente para pensar, eles trabalham lindamente essas letras para que elas consigam ser liberadas sem que as pessoas percebam o quanto elas são de protesto, né? A gente vai ter movimento hippie dos anos 70, né? A gente tem, eu tenho um livro muito legal que compara, não compara, mas alguém analisou tanto o período histórico social do Chico Buarque quanto do Bob Dylan Uhum. e fez análise sobre as letras e as letras sobre contracultura deles, né? Que a contracultura é justamente isso. Qual é a cultura vigente dentro de poder daquela sociedade? E o que está chocando contra ela, né? Então, esses tipos de músicas, essas referências que eu estou trazendo, são, de certa forma, todas referências de contracultura, Uhum. né? São pessoas que adaptaram o que elas tinham para falar, o que elas precisavam falar, para dentro de um modelo aceitável, entre aspas, para a cultura, para poder revolucionar a música ou a sociedade, para poder passar a sua mensagem, né? A música como forma de comunicação mesmo, né? E aí a gente vai tendo a música como referência cultural em várias situações, né? Você tem, eu até comentei num episódio, acho que é de cultura, acho que de memória, acho que foi, que, por exemplo, eu nunca fui para Viena, mas eu imagino Viena claramente na minha cabeça por conta da música Viena do Billy Joel, Sim. né? Na minha cabeça eu sei como é que é essa cidade, né? Então você vai ter também referências onde a música te ajuda a compreender quem foi aquela pessoa, que é o caso, sei lá, Amy Winehouse, né? A Amy Winehouse, ela teve problemas muito grandes com drogas, com distúrbio alimentar, com alcoolismo, e ela fala sobre isso nas músicas dela, né? Ela do jeito dela, dentro do linguagem dela, mas se você para ouvir as músicas da Amy, são muito sofridas, são muitas sobre o quanto ela tá tentando superar tudo aquilo. E, infelizmente, a gente sabe que não rolou, né? E é muito triste, porque a gente tem canções belíssimas, coisas maravilhosas que ela produziu a partir desse sofrimento dela, né? Músicas que a gente ouve até hoje, que é sobre como estava difícil a vida para ela, né? Sobre tudo isso. Então é pensar cada música como uma parte de uma história, né? Que seja individual, que seja de um grupo coletivo, né? Sempre tem essa questão. Sim, alguma forma de arte é lançada ao mundo, lançada é uma palavra ótima, que de certa forma ela é catapultada do indivíduo pro coletivo, né? Porque ela é coletiva. Então, assim, cada nota disso, ela vai carregar um pedaço da história de quem escreveu e, ao mesmo tempo, vai ou criar identificação com as pessoas, porque elas já passaram por isso, ou vai fazer com que elas entendam aquilo de uma certa perspectiva. Sim. E eu acho que entra também de novo, falando dos episódios de cultura pop, de memória, né? Que são 14 e 15, caso alguém não tenha ouvido, é criar a questão da memória afetiva, Uhum. né? Às vezes a música nova, ela também gera uma nova criação de memória, não pela música em si, mas sim por, como você falou, foi você que me apresentou Calle 13. Então é um outro tipo de afeto que vai sendo ligado àquela banda ou aquele cantor, enfim, aquela música específica, etc. Eu tenho um costume muito grande que eu tenho playlists, basicamente que são diários emocionais. Então eu tenho um que chama Hello Sunshine, que são só músicas pra cima, para quando eu acordo meio de mau humor. Eu tenho The Sound of Energy, que é basicamente só música instrumental que eu uso para fazer exercício.
Eu tenho um que chama Living Room Dancing. Já sabe para que serve. Eu tenho uma escova de cabelo, que é o meu microfone, e então tenho várias outras playlists que eu monto pensando no momento onde elas vão ser ouvidas, né? Se é um negócio que eu quero relaxar para ler um livro, eu vou colocar um tipo de música, se é então eu já tenho essas playlists pré-prontas, por exemplo, dentro do meu streaming, porque eu trabalho, eu funciono assim, com música Sim, sim. como um mediador do meu humor, Uhum. né. Eu tenho uma mania muito grande, eu sou ao contrário de muita gente, tem gente que tá triste e coloca música triste. Eu tenho um pouco de desespero em me sentir triste, então eu já coloco uma música feliz, entendeu. Sim. Mas é isso, né, cada um lida com as emoções e cada um evoca as emoções da forma como acha melhor, né, como se sente mais confortável dentro disso. Então eu queria saber de vocês, qual música ou músicas vocês escolheriam para representar a sua vida? É muita música, né, eu não consigo escolher. É muita música, é muita música. Eu precisaria de ao menos 3 playlists diferentes. Não, eu tenho uma playlist minha que dura 15 horas e meia. Você acha, eu acho que nem essa tem todas as músicas. Nossa senhora. Acho que nem essa tem todas as músicas que eu usaria para me representar. Não, é isso, porque são várias sensações, vários sentimentos, vários dias, vários momentos. Eu tenho uma playlist que chama Cantando no Domingo à Tarde com a Luz Amarela. Nossa, que específico. É muito específico, mas ele me passa justo aquela sensação, que a luz tá acesa, aquela meia luz, é um domingo à tarde, mas tá nublado, então, assim, é muito específico. Tem também o metrô melancólico, que é quando eu pegava o metrô, e aí eu queria estar triste na janela. O meu para pegar o ônibus chama Jungle. Bom, achei adequado. Achei muito adequado, porque a gente vai meio pendurado nas coisas, meio na selva de pedra. Eu pensei meio Concrete Jungle, sabe, aquela coisa meio Se bizarrona. tiver, Mas se é tiver isso, New né. York, Empire State of Mind, da Alicia Keys com o Jay-Z, eu acho que é muito legal isso. Eu acho que não tem, é mais umas música meio rap, hip hop, É rap, tem o mais Jay-Z. agressivo. Pra eu ficar pra eu ficar com cara de mal Ah, na ok. rua, assim, porque eu tenho até hoje uma vez eu tenho mania de dançar enquanto tô ouvindo música, né. E aí eu coloco fone, eu esqueço do mundo. Aí uma vez eu estava esperando pra atravessar, e eu comecei a dançar, de repente a pessoa do meu lado olhou pra mim, deu um sorrisinho e falou: "É ragatanga, né?". E aí eu, tipo, rosa choque, olhando pra pessoa, pois sim, era ragatanga que estava tocando no foninho, e eu estava, tipo, simplesmente dançando a música inteira parada no semáforo. Mas imagina, eu estava todo triste não, eu estava com cara de mal, e eu estava ouvindo Unwritten, da Natasha Bedingfield. Que é muito garota dos anos 90, no meio da cidade grande, só que o fone desconectou. Em vez do Spotify fechar, não, o Spotify abriu alto. E todo mundo viu que o cara mal encarado estava ouvindo Natasha Bedingfield. E daí você já viu, tem ele na verdade ele é americano, eu não sei se ele é filho de descendente de japonês ou coreano, mas ele fica no metrô ouvindo música, e aí ele começa a cantar e dançar nos Sim. lugares, mas ele faz de propósito filmando. E aí tem um dele que ele tá ouvindo Shakira, e indo pelo metrô, gente, eu dou risada toda santa vez, porque do nada ele dá uns berrão, e aí algumas vezes as outras pessoas começam a dançar junto, mas ele tá mó de, sei Uhum. lá, camisa social, calça social, cinto, e de repente ele começa a cantar Hips Don't Lie, sabe. É Gosto, muito gosto. aleatório, é muito bom. Bom, gente, acho que é isso. Hoje vimos como a música é mais do que entretenimento, é uma linguagem que nos conecta, conta histórias e pode até eternizar momentos. Gente, a música tá aí, a gente tá aqui, a música tá na gente e a gente tá na música. Eh, Oh, ó, que lindo.
Achei fofinho. Vou vomitar. É. Que horror. Desculpa. Mas é isso, gente. Obrigado aí. Ouçam os outros episódios e fiquem com a gente pros próximos. Beijão. Beijo. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Max. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira. Obrigado por ouvir até aqui. Esperamos você pro nosso próximo episódio, na sexta que vem. Até lá!